Três manchetes, uma pergunta perigosa. Será que a aliança anti-Israel começou a se fragmentar? O Líbano está rompendo com o Hezbollah. O Irã está testando a paciência do presidente Trump no Estreito de Hormuz e dentro de Gaza. Protestos estão surgindo contra o próprio Hamas. Isso é o começo do fim ou o início de algo ainda mais perigoso? Certo, o que aconteceu esta semana? Israel e Líbano chegaram a um acordo. E surpresa, surpresa, o Hezbollah rejeitou. A gente esperava algo diferente. Ela conseguiu firmar um memorando de entendimento que é um anúncio oficial. No currículo dele, ele se encontrou com a América e Israel. E qualquer compromisso contra a soberania do Líbano não vai passar. E ninguém tem o direito de assinar ou aceitar qualquer coisa contra Israel sem apresentar uma prova concreta. E é isso que vai acontecer. Mas o que as pessoas nas ruas do Líbano estão realmente dizendo sobre esse acordo? Assista a isso. Já fazemos isso há muito tempo. Estamos em guerras há 40 anos indo e voltando, sempre com destruição e emigração de ambos os lados. Vamos para Jerusalém e depois voltaremos para o sul. Isso vai acontecer. Esse é um hadith que precisa ser cumprido. Esta é a era das guerras. Quem você culpa por essa guerra? Eu culpo o Hezbollah. E eles continuam mentindo para as pessoas. Nós vamos derrotá-los. Nós temos a vitória. Nós temos. O quê? Isso é insano. Ele ainda quer implementar uma agenda externa sem pensar no seu futuro, nos seus filhos e no seu sangue. Hoje estamos falando de mais de 75 da seita xiita rejeitando a reunião que está acontecendo no Irã com a retirada de armas. Com o Tratado de Paz com Israel. Mas o último grupo neste planeta não tem o direito de nos julgar ou la haqqa ta'yirina ou hatta tas'alana an mas'alati dhahabi ila as-salam ya Hezbollah. Por quê? O grupo que não te questiona na guerra não esquece quando você faz paz. Ok. Acho que, estrategicamente, independentemente de acontecer ou não, sejamos honestas. O Hezbollah ainda está lá. Eles não desapareceram com o acordo assinado. Mas este é um momento importante na história em que o governo libanês basicamente disse: chega, basta. Nós não somos um Estado vassalo da República Islâmica do Irã. Queremos paz, não queremos mais isso. E não queremos mais essa ocupação. E claro, a República Islâmica está ficando louca. E o Hezbollah veio a público dizendo que, obviamente, isso é uma traição e agora o parlamento está fazendo ameaças. Mas eu acho que ainda assim precisamos reconhecer isso. Este é realmente um momento extremamente importante, quando estamos separando as pessoas boas do Líbano dos terríveis islamistas que tornaram suas vidas miseráveis. Como isso vai se desenrolar? Não acredito que a República Islâmica vá deixar isso passar facilmente. Também não acho que eles vão permitir. O Hezbollah e o regime islâmico devem tentar subverter esse acordo, mas é histórico. É o primeiro acordo que vimos desde 1983, outro acordo que acabou fracassando justamente por causa do Hezbollah e da República Islâmica. Mas é realmente histórico ver esse acordo sendo feito entre o Estado de Israel e o Estado do Líbano, finalmente reconhecendo de fato sua própria soberania sobre seu próprio território. Isso tem sido tão ameaçado e invadido pelo regime islâmico desde 1983 com o estabelecimento, ou 1982 com o estabelecimento do Hezbollah. Então, estou otimista. Acho ótimo que tenham chegado a um acordo que enfraquece, de certa forma, aquele memorando de entendimento muito perigoso com a República Islâmica. Mas, sabe, a gente não deve, é como disse o secretário de Estado Rubio, eu quase disse presidente Rubio. Por favor, meu Deus, por favor, inshallah. Sim, os primeiros comentários dele foram de que esse é um ótimo primeiro passo, mas é só um primeiro passo. E isso está absolutamente certo. É assim mesmo que devemos encarar. Sim, estamos otimistas, mas vamos ver o que acontece, pois sabemos que o Hezbollah fará de tudo contra os próprios libaneses. Incluindo ameaças. Quero dizer, eles já assassinaram líderes de Estado antes, exatamente. No Líbano. Exatamente. Qualquer um que tentou fazer algo assim, normalizar um país ou expulsá-los, eles assassinaram, arruinaram o país, arruinaram economicamente o país. Agora, com o acordo com o Irã, eles provavelmente vão tentar nos sabotar. Não foi isso que vimos neste fim de semana? Você acha que tem relação com o acordo libanês?
O fato de que agora eles estão atirando novamente no Estreito de Hormuz? Com certeza. Eu acho que o que temos visto, especialmente depois de 2020, é essa grande guerra contra a normalização, essa guerra contra a paz. Está realmente claro como o dia. E claro, eles vão tentar prejudicar esse arcabouço de paz e o direito do povo libanês de, como você disse, Emily, manter, recuperar, reconquistar sua soberania. E isso é realmente importante porque estamos vendo essa linguagem sendo muito pressionada e ainda mais enfatizada pelo Rubio, pela embaixadora do Líbano em Washington, D.C., e eles estão tentando fazer com que a população reconheça que isso não é apenas sobre Israel. Isso é sobre a sobrevivência do nosso povo, da nossa cultura, do nosso Estado-nação. O povo libanês já teve o suficiente, sabe? A soberania deles foi violada por todos, desde a República Islâmica até os panarabistas e baatistas da Síria, do regime de al-Assad. Eles realmente sofreram com o influxo de migrantes do Hezbollah no Líbano, e isso também é um convite meu ao Ocidente, mais uma vez, para realmente ir além das manchetes propagandistas. Porque uma vez que você entende até mesmo esses padrões migratórios do que aconteceu no Oriente Médio, como o Hezbollah enviou militantes para o Líbano para destruí-lo ainda mais. Sim. E agora você vai perceber que o presidente Trump, cerca de 10 dias atrás, disse que, sabe, eu realmente não confio nos israelenses. Sim, para um acordo de paz com o Líbano. Eu tento, mas não confio que os libaneses consigam sozinhos. Então, sabe, eu vou convidar os sírios para entrarem no Líbano. Sim. Para realmente pressionar por algum tipo de caminho para a paz e eliminar os representantes iranianos. E eu acho isso muito inteligente, porque o que o presidente está dizendo é que ele está convidando críticas internas sobre essa ideia de interferência estrangeira dentro do Líbano e realmente incentivando os libaneses livres e soberanistas a tomarem as rédeas e lutarem contra o Hezbollah de uma vez por todas. Mesmo com paz, isso não vai mudar de um dia para o outro, sempre piora antes de melhorar. Vamos ver desacordos mais profundos e confrontos entre os libaneses soberanistas e os libaneses afiliados ao Hezbollah colonial. E provavelmente vai levar alguns anos. Sim, mas pelo menos você começou. Algumas semanas atrás, Xamã, você disse algo muito inteligente sobre Trump e a Síria, quando todos nos ofendemos. Você falou não, não, não. A coisa que os libaneses vão odiar muito mais do que qualquer outra é os sírios se envolverem, porque, claro, os sírios fizeram parte do massacre deles. E eles sempre foram inimigos. E então, como você disse, é como incentivar os libaneses a conquistarem um pouco de autonomia para si mesmos. E, ao mesmo tempo, em termos de minar o acordo da República Islâmica com os Estados Unidos, isso diz que vamos ficar na nossa linha amarela, certo? Mas não vamos. Então vamos ceder um pouco simbolicamente, vamos recuar simbolicamente aqui e ali, mas a doutrina de segurança nacional, a nova doutrina de segurança nacional que impusemos desde 7 de outubro, que era a antiga doutrina de segurança nacional até esquecermos dela, é que a zona de não disparo não está no nosso território, está no território deles. E por isso nossos soldados ainda estão lá. Então, só para deixar claro, e eu vi ontem à noite uma explosão enorme. As forças de defesa de Israel destruíram um túnel gigantesco que o Hezbollah tinha. 1 quilômetro, uma loucura. As pessoas não têm noção do que o Hezbollah fez ao Líbano, aos civis do Líbano, aos moradores, aos bairros, à paisagem do Líbano. Ele ocupa o sul do Líbano e, na verdade, a maior parte do Líbano quando se trata de segurança, mas não segurança no sentido de insegurança, porque eles são uma guerrilha. Eles só existem para matar israelenses. É como aquele cara que deu entrevista na CNN e disse: bem, sem a gente não há paz. Sem a gente os libaneses querem. Esse é um jovem doutrinado, provavelmente de 18, 20 anos, que não faz ideia da história. E o fato é que os sírios não vão entrar e fazer a paz. As pessoas não têm, elas simplesmente não entendem o Oriente Médio. Eu mesma nem entendo. E eu sei que não entendo, mas sei muito, muito mais do que elas. Então, convidar os sírios para entrarem no Líbano, nossos soldados não podem sair porque nossas vilas, nossas cidades ficam até a fronteira. Até a fronteira. Nós não temos uma zona de proteção.
o que aconteceu em Gaza. E é por isso que a nova, que na verdade é uma doutrina antiga, agora nós já substituímos isso. Nós temos literalmente um 60% de Gaza 53. 60%. Algumas pessoas dizem que Bibi está tentando chegar a 70%. E agora temos todo o sul do Litani. Acho que deixamos um pouco do norte do Litani. Nossos soldados estão lá. É extremamente perigoso. Estamos tendo soldados mortos todos os dias. Mas, no fim das contas, 100 mil pessoas vivem no norte de Israel e não conseguem levar uma vida normal há 3 anos. 3 anos. Então, o que devemos fazer? E eu acho que as pessoas realmente não têm noção do que está acontecendo. E vamos torcer para que isso seja o começo do Líbano entrando nos acordos de Abraão e assim, você sabe, herdeiros da normalização. Eu acho que tenho quase certeza de que os Emirados e Israel estão por trás de muita coisa que está acontecendo agora. Eu vejo muita conversa, vejo muita movimentação, de uma forma positiva. Quero dizer, olha, os Emirados Árabes Unidos são muito realistas em relação ao combate. A Irmandade Muçulmana e a República Islâmica, além de combater o islamismo político na região. Eles são muito claros sobre isso. E eles devem ser apoiados porque são o melhor aliado de Israel na região. Eles são o melhor aliado dos Estados Unidos da América na região. E por isso eles estão seguindo uma estratégia regional em que, na verdade, nem falam mais sobre contenção. Eles podem até dizer certas coisas publicamente, diplomaticamente, mas estrategicamente, eles sabem e entendem a ameaça mais do que a maioria. E eles não estão interessados em contenção. E eles concordam 100% com a doutrina de Israel após o dia 7 de outubro, porque sabem que não se pode ter paz com esses extremistas. Não. Então, todos nós precisamos nos unir e realmente formar e aprofundar essa arquitetura de segurança. Isso significa que os Estados Unidos, Israel e os Emirados Árabes Unidos realmente precisam cuidar desse trecho de uma vez por todas, porque não teremos paz. Ninguém terá isso. Todos terão isso. Agora vamos ao Irã, Emily. O que está acontecendo lá depois do Tratado de Paz, que agora se tornou o quê? O Acordo de Paz. Acordo de Paz, que agora se tornou, temos um novo, sabe esse cara? Eles lançaram foguetes, nós lançamos, eles atacaram um navio, a América revidou, eles atacaram de novo. Quero dizer, isso está se mantendo? Agora disseram que vão retomar as negociações. O que está acontecendo? Eu não sei. Pararam? As negociações chegaram a parar? Eu realmente não sei porque elas continuavam ao mesmo tempo em que também estavam sendo violadas, ao mesmo tempo em que a rua estava aberta, ao mesmo tempo em que a rua estava fechada. Sim. Basicamente, ninguém sabe de nada. Nada do que realmente está acontecendo. Mas é ridículo. Quero dizer, é um circo. E eu não estou surpresa porque J.D. Vance é quem está comandando isso. E talvez eu seja um pouco tendenciosa, mas eu realmente não me impressiono com quase nada do que sai da boca do J.D. Vance, especialmente seus conselheiros e quem quer que esteja informando ele, Sohrab Amhari e também Trita Parsi, quando se trata da política em relação ao Irã ou do fato de que o Catar está, na verdade, escrevendo a política externa dos Estados Unidos, de acordo com muitos dos relatórios que vimos na última semana. Então, muitas coisas assustadoras estão acontecendo nesse sentido. Eu não acho que esse memorando de entendimento valha o papel em que está escrito. Eu não acho que vai durar. Acho que isso é apenas um paliativo devido à pressão interna sobre a Casa Branca. Vamos ver o que acontece. O petróleo continua fluindo e seu preço caiu. Parece que isso é tudo o que importa para eles. Como se fosse um pouco de ar. Saindo, É um alívio. Talvez eles levem isso até o auge, até as eleições de meio de mandato. O que seria, eu acho, realmente estratégico, porque nós não queremos que o Trump seja indiciado. Bem, nós não queremos que o Partido Republicano, para ser honesta, perca espaço agora, porque eles são os únicos soberanistas que estão realmente tentando preservar as instituições democráticas nos Estados Unidos. E eu digo isso com convicção. Estou dizendo isso como uma pessoa partidária, mas se a democracia está desmoronando por dentro, há muitos atores nefastos dentro do Partido Republicano. Existem atores nefastos na administração Trump se aproximando do Catar, Turquia e Egito. E precisamos ser realistas em relação a isso e denunciá-los. Mas, no entanto, não podemos nos dar ao luxo de deixar os democratas ocuparem as casas mais importantes agora, porque eles já foram longe demais. E me dói dizer isso como uma ex-democrata que está sem uma casa política desde 7 de outubro. Então, é isso.
Você tem escolhido o mal menor? Sim. Veja o que acontece com seu estado em Nova York. Eu sei, não consigo parar de pensar nisso. Todos esses vídeos é devastador. Sim. Tenho muita família em Nova York e nem quero perguntar se ainda vão votar nos democratas. Still voting Democrats? Não, nem os democratas votam neles mesmos. Não podem, não há em quem votar. Qualquer democrata que esteja concorrendo ou que esteja no cargo quero dizer, olha o que fizeram com o Goldman só porque ele é judeu. Expulsaram ele de uma cafeteria. Não queremos seu dinheiro da AIPAC. Ele nem aceita dinheiro da AIPAC. Ele não tem nada a ver com isso, mas é culpado só porque é judeu. E os judeus que estão sendo eleitos são aqueles que se desvinculam da AIPAC e de Israel. Não. Ele nem não é suficiente. Olha lá aquele cara, qual o nome dele? Mina. Precisamos mostrar isso. Enquanto isso, Rich Torres, que Deus o abençoe, vence. Tão incrível, muito como você disse, muito claro sobre o sionismo dele, sobre sua posição, ele vence. Os judeus deveriam aprender com Rich Torres, que não pede desculpas por quem ele é e vence, porque sua libra de carne nunca será suficiente. Correto. Sim. É ridículo. Você não pode negociar com valentões. Você dá 1 centímetro, eles tomam 100 metros. Você não pode. Bem, os candidatos do DSA têm sido muito abertos sobre, primeiro, o fato de que estão tentando destruir a civilização ocidental, em alguns casos explicitamente, absolutamente. Destruindo o centro do império. Sim, exatamente. E esta é Daria Ávila. Qual é o nome dela? Eu esqueci o sobrenome dela. Ela disse, desculpa, os Estados Unidos são o pior país do mundo. Destrua o império. Ela disse tudo isso. Sim, ela afirmou explicitamente. Em entrevista, perguntaram se era comunista e respondeu que era preciso desestigmatizar rótulos. Vamos normalizar o comunismo. Mas sabe por que fazem isso? Cuba, Eles fazem isso porque querem que os americanos se sintam mal em relação ao próprio país e deixem a nação indefesa, diante de agentes estrangeiros, diante de interferência estrangeira, para que você não tenha orgulho ou patriotismo para defender sua soberania novamente. Sabe quem já passou por isso? Todo o Oriente Médio e Norte da África. Sim, eles já passaram. É por isso que você vê um contraste tão grande entre a esquerda no Ocidente e o novo Oriente Médio que está surgindo, que, como você mencionou, inclui Emirados e, com sorte, também incluirá um elemento dos Estados Unidos e de Israel. O povo iraniano seria o outro fator atuando aqui e cada vez mais os libaneses também. Quer dizer, porque eles são as outras minorias? Porque eles sabem, eu nunca vou esquecer, e isso já faz um tempo, em Abu Dhabi, numa cerimônia de formatura, cerimônia de graduação em uma das universidades de lá. Um homem levanta um kafir e bandeira palestina e em 10 horas está fora do país, sem desculpas, argumentos ou chances. Acabou. Você não verá protestos nesses lugares porque conhecem a situação e como a irmandade muçulmana se infiltra, mas o Ocidente ainda não entendeu. Ele nem se esconde. Tem um jovem youtuber cujo nome esqueci, desculpe. Ultimamente estou péssimo para lembrar nomes. E ele foi para a Grã-Bretanha e entrevistou muçulmanos comuns em Birmingham. Né? Só me conte sobre o que você sabe. Por que está conversando? Não se atrase. Liberte um dos dois. E eles simplesmente dizem sim, a lei Sharia é pacífica, é maravilhosa, e o mundo inteiro estará sob a lei Sharia. Então sim, claro, é isso que queremos. E sim, você pode bater na sua esposa, mas não pode, sabe, é assim, mas só quando ela está realmente ruim. Mas eles não escondem. Quem disser que não é isso que querem, está encobrindo pessoas que não precisam ser encobertas por isso. Eles estão dizendo isso em voz alta. E o Ocidente fica não, eu não consigo compreender. Não é isso que querem dizer. É suicídio, é suicida. Mas para mim, isso é racismo de verdade. O verdadeiro racismo é não acreditar quando estão dizendo que querem nos matar, porque quem são vocês? São camponeses e primitivos. Isso é racismo. Isso é racismo de verdade. Você não está levando o que eles dizem ao pé da letra. E outra área que vai ser, eu acho, um problema para a Irmandade Muçulmana, e já está se tornando um problema, é Gaza. A partir de agora, toda semana, vamos fazer um pequeno quadro chamado A História que não foi noticiada pela mídia tradicional. Mas olha o que está acontecendo em Gaza agora. Imagens nas redes sociais mostraram centenas de palestinos protestando contra o Hamas na faixa de Gaza na sexta-feira. Eles exibiam cartazes como: "Se Deus quiser, Hamas fora. Não somos peões e queremos viver."
Protestos foram planejados em 18 locais diferentes em toda a faixa de Gaza no dia 26 de junho, com os gazenses pedindo que o Hamas se desarmasse e entregasse o poder a uma autoridade transitória. Para nós não vamos ir porque ninguém nos procura, sem voluntários. Não há ninguém procurando por nós. Todos eles são ladrões. Somos todos árabes. Somos árabes, somos todos árabes. Lá, nenhuma ferida, ninguém está nos procurando. Deles estão vindo até nós para falar sobre o assunto. Então, como essa vai acabar, Emily? Eu realmente não sei. Acho que as pesquisas recentes dizem muito sobre a situação em Gaza. Após 7 de outubro, a maioria dos habitantes de Gaza e os palestinos na Cisjordânia, Judeia e Samaria também apoiaram isso. Por mais de, acho que foi cerca de 80% e chegou a ser ainda maior na Cisjordânia, com 83%. Sim. Então havia um amplo apoio ao Hamas e às ações do dia 7 de outubro. Vimos como eles reagiram nas ruas quando nossos reféns foram levados na traseira de caminhonetes, sendo espancados com canos por crianças. Sim. Crianças nas ruas de Gaza. Mas agora, as pesquisas mais recentes mostram que isso meio que se inverteu. Agora estamos vendo que 60% a 70% são contra o governo do Hamas. Eles são contra o Hamas permanecer no poder. Isso não significa que a sociedade foi desradicalizada. Definitivamente não foi. Não se engane quanto a isso. Mas é um passo na direção certa ver que as pessoas estão percebendo que talvez não seja vantajoso para nós apoiar uma organização terrorista jihadista insana que nos leva à guerra 5 milhões de vezes em 20 anos. Então, é um bom sinal. É bom que haja protestos. Claro, vimos o Hamas reagindo de forma muito, muito forte, tentando acabar com esses protestos, até mesmo em alguns casos antes mesmo de começarem. Mas quero dizer, qualquer notícia nesse sentido, qualquer movimento contra o Hamas, eu acho que é um bom sinal. Quero dizer, a questão é realmente esse conselho de paz. Se ele é eficiente, se está fazendo o seu trabalho, se está substituindo a autoridade do Hamas, se alguém vai realmente recolher essas armas, vamos ser honestas. Não acredito que alguém, além dos soldados israelenses, possa estar. Mas, sabe, talvez seja só o desespero das pessoas que vai levá-las a sair de Gaza. Eu acho que muitos, quem puder sair, está saindo. E tudo se resume a dinheiro. Tudo se resume a dinheiro. Sabe, saíram alguns relatos. Ouvi de quem estava lá. Com $10 mil você entra no Egito. Quem conseguiu juntar dinheiro foi embora, como qualquer pessoa normal faria. E as pessoas que ficaram são ou as pessoas que fazem parte do Hamas, ou as pessoas que não puderam pagar. Desesperadas. Ou simplesmente... E eu só quero esclarecer uma coisa, porque, obviamente, no momento em que vemos um palestino que é contra o Hamas e o extremismo, todos os olhos dos propagandistas da Irmandade Muçulmana se voltam para ele. Para deslegitimá-los, dizem que recebem apoio de Israel e das forças de defesa de Israel. Na verdade, eu entrevistei vários amigos que estão em Gaza e ativistas palestinos que são contra o Hamas para descobrir a verdade. Isso realmente é apoiado por Israel? Acontece que, na verdade, não é. Essas pessoas, isso é organizado por pessoas que são afiliadas ao partido de Mohamed Dahlan em Gaza. Sim. Não sabemos se Mohamed Dahlan realmente apoia isso. Até agora ouvi que não há apoio direto dele, mas eles confiam no partido dele. Então, eles acreditam em uma liderança alternativa em Gaza. E isso é realmente interessante, porque desde que a campanha de propaganda muçulmana, a campanha de propaganda da Irmandade Muçulmana foi lançada, você tem membros dessas famílias de Gaza, como os cheques, os anciãos, que estão dizendo, sabe, para os adolescentes e para essas pessoas mais rebeldes, liderando o movimento para se afastarem, porque eles vão ter problemas com o Hamas. O Hamas vai persegui-los, vai matá-los por serem contra o extremismo, claro. Para quem não sabe, Mohamed Dahlan era uma pessoa da Fatah. Ele foi expulso da Fatah, eu acho. Ele quase foi morto pelo Hamas? Quase foi morto pelo Hamas, resgatado por Israel, e tem vivido uma vida de luxo em Abu Dhabi nos últimos 10 anos. Ele tem atuado como conselheiro de segurança nacional? Então talvez esse seja o futuro, eu não sei. Dahlan voltando e assumindo o controle de Gaza e oferecendo algo ao seu povo. Só podemos viver na esperança. E até lá vamos continuar destacando no seu quadro favorito, o Canalha da Semana.
Certo, meninas, mais uma semana. Tantos outros canalhas, tantos mesmo. Foi maravilhoso estar na conferência de jornalistas na semana passada, porque por onde andávamos, as pessoas vinham sugerir canalhas da semana. É tão popular assim. Acho que é uma forma de terapia. Sempre disse isso. E vamos continuar fazendo. Ok, Xoxana, vamos começar com você. Quem é o seu canalha da semana? Esta semana, minha canalha é Rachel Griffin Akerso. Você talvez a conheça como Senhorita Rachel, que atrai milhões de crianças, mas na verdade é apenas uma marionete de propaganda de Maria Chiquinha. Seu último discurso critica o silêncio dos líderes sobre Gaza, citando o relatório da ONU que afirma que Israel ataca deliberadamente crianças no genocídio em curso. Onde você esteve? Líderes. O que fez vocês falarem sobre os direitos humanos de outras pessoas, mas não sobre as crianças de Gaza? Vocês não enxergam essas crianças como crianças por causa de onde elas nasceram? Vocês não pensaram nas 20.000 crianças que foram mortas e nas inúmeras outras que estão sob os escombros ou que morreram de fome e de outras causas que seriam tão simples de tratar? Vocês não pensaram que aquelas crianças também eram amadas? Tão queridas? Não pensaram que elas tinham corações como seus filhos? Onde estavam pessoas que admirávamos? Vocês não queriam perder sua reputação, seu poder, seu dinheiro? Como conseguem dormir à noite sabendo que não disseram nada? Mas Raquel sabe que Gaza é o conflito mais comentado do mundo, ocupando mais capas de jornais e manchetes do que todos os outros conflitos juntos. Mais que cristãos mortos em igrejas e vilarejos na Nigéria. Além das meninas sírias, drusas e alauítas sequestradas, há mais de 1 milhão de uigures chineses em campos de concentração, meninas sudanesas estupradas e sequestradas, e meninos obrigados a lutar em guerras. Além de centenas de milhares de pessoas famintas no Iêmen, noivas e soldados crianças. Além de milhares de crianças ucranianas roubadas pelos russos, também há crianças da América Central e do Sul usadas para atravessar a fronteira americana e depois abandonadas ou vendidas. Além disso, as crianças baleadas e massacradas nas ruas do Irã pelo regime. Além das dezenas de milhares de meninas britânicas estupradas por gangues paquistanesas por décadas e dos milhões de meninas privadas de educação no Afeganistão. Enquanto homens que negam esses direitos são convidados a falar no Parlamento Europeu, meninas em Gaza são forçadas a casar e exploradas sexualmente pelo Hamas. Senhora Rachel quase não fala sobre nenhuma dessas crianças, mas tem a ousadia, ou talvez a motivação financeira, de transmitir para seus 5 milhões de seguidores um apelo choroso e emocional. Alguém não diria algo sobre as crianças de Gaza. Ela pede para que façam algo, para que digam algo, mas não diz o que e nem para quem. Ela está mexendo com a emoção do público ao falar das crianças, perguntando como conseguem dormir à noite sem que alguém diga algo sobre as crianças de Gaza. O que nos leva a perguntar, para quem deveriam falar e o que deveriam dizer? Para onde deveriam direcionar toda essa raiva? Para quem deveriam direcionar sua indignação? Bem, a quem elas têm acesso? Gente, isso é incitação básica. Não se enganem, os americanos estão sendo doutrinados e Rachel é uma grande parte dessa doutrinação. Seus filhos precisam ser protegidos dela. Ela está manipulando as mentes e emoções de milhões de pessoas ao redor do mundo. Salvem seus filhos antes que seja tarde demais. Quero dizer, ela fala sobre algum outro assunto político? Só quando as pessoas pressionam ela e aí ela fala alguma coisinha, bem pouco, nada demais. Sudão, talvez. Não, ela não vai. Uma vez, acho que ela falou sobre os sudaneses. Uma vez, porque as pessoas estavam percebendo que ela não falava sobre nenhuma outra criança. Acho que devemos seguir o dinheiro e isso pode nos levar a Doha. Bem, não foi só ela. Quero dizer, esse relatório da ONU sobre o qual ela está reclamando era tipo uma lista inteira de pessoas que, coincidentemente, todas postaram sobre isso exatamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Como se tivesse sido coordenado, sim, quase. Quem diria? Eu te aplaudo, Xoxana, porque ela é tão perigosa, porque essa é exatamente a estratégia deles. Eles não estão apenas doutrinando estudantes universitários. Eles começam muito cedo. Essa base floresce e se desenvolve e se transforma em gerações de afiliação com a Irmandade Muçulmana, com a República Islâmica, com o islamismo político, com o antissemitismo. Então, quero dizer, ela está literalmente plantando sementes para as próximas décadas que serão extremamente difíceis de desfazer. Quero dizer, qual é a maior luta hoje em Gaza? Exatamente. É que as crianças crescem doutrinadas desde o primeiro dia? Os livros didáticos são prova disso? Ok, Emily.
Bem, meu canalha dessa semana, na verdade, são alguns membros da Seleção Nacional de Futebol da República Islâmica que estavam jogando na Copa do Mundo e que acabaram de ser eliminados da Copa do Mundo. Tchau. Disseram que estão culpando os judeus. E eles estão culpando todo mundo, sabe? Você sabe como esses islamistas são. É. Mas esse é um fenômeno realmente interessante que vimos nesta Copa do Mundo, porque normalmente, quero dizer, os torcedores de futebol iranianos são super fanáticos, sabe? Eles fazem qualquer coisa pela seleção iraniana e é muito triste ver o que aconteceu nesta Copa do Mundo, porque o time acabou sendo, de certa forma, tomado por aqueles que são mais simpáticos ao próprio regime. E qualquer um que não seja assim foi forçado a ficar completamente calado ou foi vítima de desaparecimento forçado. Na verdade, um dos goleiros, acho que o reserva, sumiu após se manifestar contra o que Khamenei e o regime fizeram aos manifestantes iranianos em janeiro. Ninguém sabe onde ele está há meses. Mas o meu canalha, especialmente essa semana, é Mehdi Tameri, que é um dos jogadores da seleção iraniana de futebol e acabou de aparecer em um vídeo depois que eles perderam a última partida, reclamando que não foi justo. Foi tão injusto com a equipe iraniana que eles tiveram que deixar os Estados Unidos e voar para Tijuana após o jogo. Ignore que todos os times da NBA viajam no dia do jogo e depois dele para onde forem, mas claro, você é especial. Eu acho que o que não é justo não é o fato de a equipe iraniana ter enfrentado restrições em um torneio realizado nos Estados Unidos, um país com o qual eles estão atualmente em guerra, mas sim que a República Islâmica tentou trazer membros da Guarda Revolucionária sob o pretexto de serem parte da equipe da Copa do Mundo e da equipe de apoio, e que os Estados Unidos negaram vários vistos por causa disso. Depois eles fazem todo esse circo na mídia dizendo que estão sendo perseguidos, mas o que realmente é injusto nessa situação não é como o Irã foi tratado. Eles ignoraram o sofrimento do povo iraniano, falaram por cima e não ajudaram a conscientizar sobre o que aconteceu com eles. A FIFA também colaborou com a República Islâmica ao proibir a bandeira do leão e sol, mas sei que muitos iranianos usaram mesmo assim. Sim. Muitos deles foram expulsos, mas esses jogadores são meus canalhas da semana porque, em alguns desses casos, como o Tamari que eu mencionei, ele realmente apoiou explicitamente a destruição do Estado de Israel, postando algo elogiando o Khamenei. E outros jogadores do time foram filmados em suas próprias redes sociais, postando conteúdo, exaltando Qasem Soleimani e a ideologia do khomeinismo, além de algumas das músicas mais notórias. Você pode ver as imagens. O problema é que esses apoiam a República Islâmica, não merecem nada e nem deveriam ter entrado nos Estados Unidos. Vocês não são as vítimas e com certeza são canalhas, então esses são meus canalhas da semana. Mas, Emily, só para discordar, veja o que houve com o time feminino quando ousaram se manifestar ou não cantar o hino. Desapareceram. Sim. Elas têm escolha, não são reféns? Elas têm a escolha de não postar coisas pedindo a destruição de Israel e de não elogiar Soleimani e o khomeinismo nas próprias redes sociais. Essas são pessoas que apoiam o regime. Isso é parte do motivo pelo qual elas ainda estão no time. Exatamente. Porque as pessoas que não eram assim foram expulsas. Algumas delas não participaram de propósito porque não queriam representar o que esse regime está fazendo agora. Então, zero camaradagem. E é tipo, esses são os fãs, né? Quero dizer, objetivamente, é uma tragédia o que o regime faz com seus atletas. Imagina trabalhar a vida inteira por algo como a Copa do Mundo. Tipo, o seu maior sonho. Você consegue, se classifica. E aí, sabe... Você fica presa nesse caos político. O mesmo acontece com equipes olímpicas. A comunidade internacional, a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional não apoiam esses atletas. Ninguém os apoia. Eles não se importam. Isso é um grande problema, pois não há responsabilidade pela perseguição deles. Com certeza. Não há rede de proteção. Tudo que os jogadores de futebol iranianos disseram foi usado como arma pelos propagandistas da Jaziran e da Irmandade Muçulmana, que pegam trechos sobre as dificuldades porque o resto do time não conseguiu visto, ou nossa logística tem sido desafiadora. E assim, isso é amplificado pela rede islamista para reforçar ainda mais a ideia de que a América é maligna. Sim. A América é maligna. Essas pessoas com quem você está assinando um acordo. Mas o pior, aproveitando isso, né? O pior que vi ontem foi que a AP e outras fontes de mídia ocidentais tradicionais estavam retratando como uma perda de partir o coração deles depois de um período tumultuado e difícil no mundo. Copa. Todo mundo pode perder e ir para casa, mas é de partir o coração. Vamos tornar isso algo assim. Sim, claro. Um dia haverá um julgamento para a grande mídia. Um dia vamos viver para ver isso. Chama a esperança.
Meu canalha da semana é supostamente um árabe israelense que entrou em uma live de alguém que é claramente anti-sionista e seguindo uma narrativa muito específica para dizer e alimentar as teorias da conspiração de que o F-16 foi apoiado por Israel. Então isso está viralizando muito essa semana. E eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. Primeiramente, se você é árabe israelense e está vivendo em uma democracia e possui o passaporte israelense, você é muito mais poderoso e tem mais direitos do que qualquer árabe em toda a região. E realmente parte meu coração quando encontro árabes israelenses que minimizam o Estado de Israel ou dizem que não sentem que o Estado de Israel os representa. Quando esse Estado é um verdadeiro milagre, carregar e vestir a bandeira nos braços é uma honra, porque você estaria defendendo os povos indígenas do Oriente Médio e do Norte da África. E você, como minoria dentro de um Estado-nação democrático, tem ainda mais responsabilidade de realmente defender esses valores. A outra coisa que quero dizer, que é ainda mais importante, é que temos evidências de que a República Islâmica e a Irmandade Muçulmana recrutam agentes de dentro, sim, para distorcer e subverter culturas e instituições e voltá-las contra o Estado, contra o nacionalismo, contra o patriotismo e contra a soberania. Então, estou disposta a apostar que se essa pessoa for realmente um árabe israelense, ela foi recrutada. Eu mesma descobri vários casos assim, incluindo jornalistas, inclusive jornalistas judeus, que escreviam para instituições judaicas tradicionais aqui em Israel e que estavam recebendo dinheiro do Catar. Eles sabiam disso? Esse é um ponto realmente importante, porque ouvimos isso na mídia israelense e praticamente nunca sai da mídia israelense, nem mesmo para a mídia judaica. Eu acho que havia um jornalista do Haaretz, sim, que estava recebendo dinheiro. Levinson, Shine Levinson, eu sou Levinson, sim. E ele afirma que não sabia quem estava pagando ele, que é a mesma história das pessoas no escritório do Bibi, ou do Rich e do outro. Claro, eles não sabiam quem estava convidando, pagando eles. O que diabos está acontecendo? Como você pode ser tão burro? Alguém se oferece para me dar muito dinheiro sem eu saber? Posso me inscrever também? Sinceramente, estamos contando centavos enquanto outros desperdiçam dinheiro. Onde está Kevin? Cadê os nossos 7 mil? Não. Mas, na verdade, o Catar é realmente brilhante nisso. Eles criaram um sistema insano, de verdade, do qual talvez devêssemos aprender. Sim. Eles criam muitos graus de separação no esquema de lavagem de dinheiro deles e, você sabe, no sistema e máquina de operações influenciados pelo islamismo. Então, mesmo que você tente rastrear, isso se torna muito difícil. A República Islâmica faz a mesma coisa que sabemos. E também aqui em Israel, alguns dos especialistas aqui em Israel não são pessoas em quem eu confiaria. Bem, há alguns especialistas que não são especialistas e fingem ser. E há alguns especialistas que passam mais tempo dizendo coisas horríveis sobre Netanyahu do que sobre a República Islâmica. Nós sabemos quem são. Se estão sendo pagos ou não, eu não sei. Mas também há muitos idiotas desavisados aqui que não recebem nada, $500 por ano. Eles pedem, vá tirar foto do local da bomba, e eles vão e enviam. São garotos de 22 anos que não sabem o que fazem. É muito insidioso, e você está certa. E é muito decepcionante, sinceramente. Meu canalha da semana, acho que é o canalha de todo mundo essa semana, é a chamada relatora sobre violência contra mulheres e meninas. O nome dela é Rim Al-Salim, e ela é uma mulher arrogante que Deus sabe quem deu isso para ela. O que sabemos é que a ONU é toda distorcida e passa pano para a República Islâmica e toda a Irmandade Muçulmana. Ela recebeu esse cargo. E claro, desde que ela recebeu esse cargo, tudo o que ela fez foi falar sobre todo mundo, menos sobre as mulheres israelenses que foram estupradas e mortas em 7 de outubro. Ela não menciona nenhuma vítima de nenhum tipo de atacante islamista, sabe? E o motivo pelo qual ela é uma canalha essa semana, e ela está sendo uma canalha para tantas pessoas essa semana, é porque ela ficou sentada lá em um comitê da ONU com uma mulher incrível, sobre quem Xoxana vai falar em breve.
chamada Ilana Gravetsky, que falou sobre sua experiência de ter sido estuprada quando o Hamas invadiu seu kibutz. E ela estava olhando para o outro lado. Ela não estava olhando para ela estava quase rindo debochadamente. Era o rosto do mal, o rosto de uma bruxa, essa mulher. Olhe para isso. Sou a prova viva da violência sexual cometida pelo Hamas. Quando eu, outra mulher israelense, implorei para não ser estuprada. Por que você ficou em silêncio? Olhe para mim. Agora acredita em nós? Vai se desculpar? E em um momento a vítima diz: olhe nos meus olhos, veja o que estou te dizendo. E de novo, ela não conseguiu. Sabe por quê? Porque ela vive nesse mundo de opressor e oprimido. E claro, os israelenses nunca têm o luxo de serem os oprimidos, de serem as vítimas. Se essa mulher não for demitida até o fim da próxima semana, não sei onde chegamos. A ONU já emprega terroristas abertamente. E eles só repreendem Israel entre todos os países do mundo. Claro, nós sabemos aonde eles chegaram. Mas essa mulher, sinceramente, já era difícil chegar ao nível da Francesca Albanese, essa canalha. Mas você já leu Al-Salam? Muito bem. Acho que você está quase lá. Você está quase no hall da fama da Francesca Albanese, canalha do século, mulher nojenta. Henry Malsalem, você não deveria ocupar esse cargo. Não tem qualificação nem empatia. É a canalha da semana. Onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres que, esquecendo ser uma mulher que apoia outras mulheres, justiça como precisão e imparcialidade? Onde eles acham essas mulheres tão dispostas a apoiar estupradores e terroristas? Não entendo. Aquele vídeo. Ela nasceu no Cairo e é jordaniana, por isso. Obrigada, pode ir. Obrigada, Shane. A Jordânia também tem pessoas incríveis. Mas, obviamente, não ela. Não ela. Não ela. Ok. Agora que já desabafamos, vamos para os nossos maravilhosos heróis, porque há muitos esta semana, e vamos direto para Shoshana. Quem é o seu herói? Como você mencionou, Fleur, houve 2 mulheres na ONU na semana passada. Uma heroína, uma vilã, ambas neste vídeo. Ilana Grzezetsky, que foi uma ex-refém israelense, foi para as câmeras na frente de uma plateia ao vivo e na frente de pessoas que negam o que ela passou e falou sobre sua dor. Sim, eu nem consigo imaginar ter a capacidade de me manter firme enquanto pessoas que conheço não acreditam, não sabem, negam e trabalham contra mim, falando sobre o que eu vivi nas mãos de terroristas. E ela está calma, ela está serena e continua falando, encara a cobra nos olhos e diz: olhe nos meus olhos. Sim. Por favor, olhe para mim. A mulher, como você disse, nem liga. Quer ver o bem e o mal? Está em um só vídeo. É assim que é. E você precisa decidir de que lado vai ficar. Sim, quero dizer, realmente é simplesmente devastador. Quero dizer, vejo todas as pessoas no X marcando ela e chamando-a de canalha. E ela está desmarcando pessoas e agora está bloqueando pessoas porque não consegue lidar com a reação daquela performance nojenta. Aguente as consequências. Mas Ilana... O rosto da Ilana no final me emocionou. Na primeira vez que vi, chorei. Sim. Porque, como você disse, é preciso muita coragem para estar em um ambiente hostil e compartilhar algo tão pessoal. Sim. Mas também, no final, tem aquele momento em que ela meio que recupera o fôlego depois de falar e fica tipo, ok, consegui. E eu simplesmente desabei. E uma jovem. Ela é uma jovem. Uma jovem, sabe? Sim, uma jovem que tem que, sabe, viver o resto da vida dela. Com esse trauma e o gaslighting desses canalhas. Todos eles, sim. Exatamente, exatamente. Meu Deus. Tá bom? Ela é uma heroína, Ilana. Você sairá mais forte disso. Todos estamos com você, o país inteiro. Nós te amamos. Emily, quem é sua heroína esta semana? Minha heroína desta semana é alguém inesperado para mim. Pode continuar. Anotem aí, jornais, anotem isso. O quê? O governo israelense. Eu sei, né? Se eu consegui lidar com o governo francês na semana passada por causa da ONU, você também consegue lidar com o governo israelense. É um momento estranho, mas é por um motivo específico hoje, e isso é por causa do reconhecimento do genocídio armênio.
Isso é algo que logo no começo desta semana Israel anunciou. O ministro das Relações Exteriores, Gantz, anunciou que estava apresentando uma resolução para reconhecer formalmente, como governo de Israel, o genocídio armênio. Isso pode surpreender alguns de vocês ao ouvir isso, porque vocês poderiam pensar que isso já foi feito. Isso é algo pelo qual eu mesma já fiz bastante lobby aqui no Estado de Israel sobre a questão armênia. Eu tenho família armênia, é algo muito, muito próximo do meu coração. E como nação, o povo armênio e o povo judeu têm tantas semelhanças, historicamente falando, até hoje. Ambos são estados-nação modernos. Israel é o único estado judeu. A Armênia, na verdade, é a primeira nação cristã do mundo, e ambos estão cercados por inimigos que desejam destruí-los como o Estado-nação de seu povo. E isso é algo que realmente me dói ver, essas relações meio tensas. Agora, eu entendo que existe um interesse estratégico entre Israel e o Azerbaijão. Então, há outros fatores em jogo, mas ao reconhecer o genocídio armênio, o massacre sistemático dos cristãos armênios, cerca de 1,5 milhão, não sabemos os números exatos. E isso foi algo cometido pelos turcos otomanos de 1915 a 1917. Eles foram despossuídos, eles foram estuprados, eles foram crucificados em alguns casos por serem cristãos e enviados em massa em marchas da morte. Eles foram despojados de todas as suas propriedades, seus negócios, tudo isso. E, claro, execuções e assassinatos em larga escala que vimos por parte dos turcos otomanos que até hoje nunca aceitaram a responsabilidade pelo genocídio armênio. Na verdade, eles apagaram fisicamente as evidências. Tentaram encobrir tudo. Existem leis na Turquia que proíbem o reconhecimento do genocídio armênio. Apesar das melhorias ao longo dos anos, ainda está longe de assumir responsabilidade, e a comunidade internacional costuma aceitar isso. Sim. O que é absolutamente inacreditável para mim. Então, estou muito, muito satisfeita em ver que, pelo menos, mesmo que seja tarde demais, pelo menos esse erro histórico foi corrigido. Tenho orgulho de Israel por ter tomado a decisão certa, mesmo que tarde. Tenho esperança de que este seja o início de uma nova era nas relações entre Armênia e Israel, com laços mais fortes, pois há uma conexão de valores e moral. Há fortes laços entre nossos povos, por isso estou otimista quanto ao futuro. Amém. E não vamos esquecer que aqui em Jerusalém, a comunidade na Cidade Velha está lá há 1000 anos. Sim, eles estão lá há muito tempo. Eles compõem um dos bairros da cidade de Jerusalém. Sou amiga de muitos armênios que vivem em Jerusalém. Eles são pessoas maravilhosas. Eles se integraram, em sua maioria. E sabe, eles fazem móveis artesanais fantásticos e lindos. Ok. Herói da semana. Chama, quem é o seu herói desta semana? Falando de mulheres com verdadeira integridade moral, com semelhanças até entre inimigos e simplesmente coragem, mulheres valentes e corajosas. Minha heroína da semana é a embaixadora do Líbano em Washington, D.C., Nadia Ahmad Al-Mawad, que foi aplaudida pela embaixadora de Israel em D.C., que a chamou de leoa por se manter firme e forte diante das críticas e dos militantes extremistas do Hezbollah, que continuam ameaçando-a. E qualquer pessoa que se alinhe aos Estados Unidos em favor de um caminho pacífico de integração na região, de paz e de desarmamento regional. E eu realmente só quero dizer que para as mulheres da região, seu maior aliado que entende a opressão e marginalização que vocês sofreram por centenas de anos, se não séculos, são o povo judeu. E você pode realmente ver isso naquela troca entre Marco Rubio e o embaixador e a embaixadora libanesa, que, claro, teve que manter a compostura, fazer tudo girar em torno da soberania no Líbano, Líbano em primeiro lugar. Sim. E não sorrir demais, porque ela não quer atrair mais críticas. Maravilhosa, uma heroína incrível. Obrigada. Minha heroína desta semana talvez seja um pouco improvável, mas tenho que reconhecer, Gwyneth Paltrow. Agora, Gwyneth vem de uma família de fé mista. O pai dela era judeu, a mãe não era, mas ela foi criada dessa forma. Parte da identidade dela era ser judia. Ela foi uma das poucas pessoas de Hollywood que se manifestaram pedindo a libertação dos reféns. Então, ela ficou do lado certo. Ela não caiu nessa besteira de Palestina livre das elites de Hollywood que acham que precisam dizer isso. Acho que ela tomou uma decisão corajosa recentemente e, claro, está sendo paga por isso. Mas ela foi
e fez um comercial para um projeto imobiliário israelense em Herzliya, que é uma cidade litorânea, um lugar lindo. E foi um comercial que, claro, circulou bastante, ganhou atenção mundial, e a reação negativa que ela recebeu foi brutal. Mas eu quero dizer que ela é uma mulher inteligente que construiu um império com bem-estar. E você sabe, vendendo velas com cheiro de bem, você sabe o quê? Mas ela é uma mulher que se tornou uma empresária de muito sucesso. Ela tem uma marca de estilo de vida. Ela continua atuando. Ela estava incrível em Marty Supreme, último filme que vi. Atuou com Timothée Chalamet, outro judeu orgulhoso, só dizendo. Mas ela foi lá e fez algo que sabia que teria repercussão negativa. Ela não é burra. Ela sabia e tenho certeza de que os agentes e os gestores dela disseram: ok, você vai fazer isso por Israel, para essa empresa israelense. Eles estão te pagando, mas o mundo inteiro vai... E mesmo assim ela fez. E ela não fez, vai... Ela fez mesmo assim e não fez como muitos desses idiotas fazem. E sabe, eu vou voltar atrás. Natalie Portman, estou falando de você. Não, ela realmente manteve sua posição e disse, sabe, todo mundo pode dar o fora. E por esse motivo, eu sei que é horrível que hoje em dia, só por manter sua posição, você já seja considerada uma heroína. Mas a verdade é que, no mundo em que vivemos, manter seus princípios ou suas decisões realmente faz de você uma heroína. Então, Gwyneth Paltrow, eu não era a maior fã, mas agora sou uma fã ainda maior. Você é minha heroína da semana. Ok. É isso, você está marcando posição. Você está fazendo... Ela sabia disso. Você sabe no que está se metendo. Não. Com certeza. Quero dizer, como alguém disse, esses judeus meio malucos de esquerda, eles entram no Instagram e dizem: tudo o que eu fiz foi postar um vídeo de Shabbat Shalom com meus filhos ou uma foto do Bar Mitzvah do meu filho. E agora todo mundo está, sabe, eu fico tipo, você não entende os tempos em que vivemos? Esses políticos que a gente nem mencionou porque tanto faz. Como é o nome dele? Weiner? Scott Weiner? Scott Scoina e o outro Brad? Landa. E o outro cara? Quero dizer, o pobre Scott Weiner. Ele não poderia ter se dissociado mais de Israel. E aí você entra em uma prisão mais à direita ou menos? Eu deveria dizer. O rosto dele realmente parece judeu, ele está de pé, impressionante. Parece que ele está passando pela própria crucificação, é isso que parece. Você não está pensando, amigo, você não percebeu? Você nunca leu a história judaica? Nenhum desses idiotas entende pelo que o povo judeu passou durante milhares de anos? Não importa o quanto você se contorce para que gostem de você, o poder da carne nunca será suficiente. Você não percebeu? Por isso tenho orgulho da Gwyneth Paltrow, só dizendo. Válido, É aí que está. E é aí que está, certo. Bom, obrigada a todos por assistirem ao Quad e nos vemos na próxima semana. Seguimos orando pela paz, segurança dos nossos soldados, recuperação dos feridos e pelo bem-estar de todos que sofrem perseguição da Irmandade Muçulmana e outros grupos malignos no mundo. Vamos orar por todos. Até a próxima semana.